Nós muitas vezes queremos ser o juiz, nós queremos estar na posição de Deus, não aceitamos quando uma pessoa tem uma vida arrebentada, faz tudo o que é errado, e aí depois chega, tem um coração mudado, transformado e começa a ter vitórias. Tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que têm a síndrome do irmão mais velho, como é o filho pródigo, o irmão mais velho, irritado com o pai. Eu trabalhava como escravo aqui. E aí você vê teu filho fazendo tudo o que quer e o Senhor tendo misericórdia. Não, você precisa guardar o seu coração. Você não está nessa posição. E Deus, Ele extrai tudo nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis, Deus extrai todas as coisas. A pergunta que eu faço para você, enquanto Deus está pressionando você, o que está saindo? Feche os seus olhos, por gentileza, e vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por esse dia. Obrigado, meu Deus. Meu Deus, o dia não está sendo, meu Deus, talvez para muitas pessoas o melhor dia. Talvez hoje está sendo um dia desafiador, um dia de medos, inseguranças, um dia de coisas, meu Deus, que pareciam que estavam bem vivas e agora estão aparentemente mortas, estão doentes, coisas que parecem que não vão dar certo. E aquele medo bate, aquela insegurança. Meu Deus, aquela vontade de duvidar. Talvez não vai acontecer, talvez não vai se concretizar. E o Senhor nos ensina: acalme o coração, confie. Eu estou nisso. Não vai acabar como parece que vai acabar. Vai terminar bem, as coisas vão fluir. Este vale vai ter vida. Aonde tem morte vai ter vida. Meu Deus, aonde o Senhor está, meu Deus, sempre tem vida. E eu acredito nesta vida não vai terminar como parece que vai terminar, meu Deus. E que essa pessoa, meu Deus, ela seja tomada por esta esperança no Senhor. Meu Deus, que ela se agarre às palavras, às promessas, que ela creia, Senhor, que ela creia que o Senhor está nisso, que o Senhor não perdeu o controle, meu Deus, está tudo bem, o Senhor está alinhando as coisas. Meu Deus, aviva esse coração, acalma esse coração, dê paz, receba a paz que vem de Cristo. Receba a paz, receba a justiça, receba a alegria, receba o reino dos céus, receba a paz, receba a justiça, receba a alegria. Eu creio, meu Deus, eu creio que o Senhor vai reverter situações. Eu creio, meu Pai, que o Senhor vai mudar decretos. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai quebrar sentenças. Eu creio, meu Deus, que o Senhor vai mudar os diagnósticos. O Senhor vai mudar os diagnósticos. Nós cremos, meu Pai, que as coisas serão mudadas. Nós cremos que as coisas serão revertidas. Nós cremos em vitória. Nós cremos em restauração. Nós cremos em restituição. Nós cremos, meu Deus, em contratos sendo assinados, vendas sendo materializadas, curas e libertações. Meu Deus, eu creio, Senhor, eu creio numa grande restituição, Senhor. Eu acredito nisso. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Meu Deus, tudo aquilo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado o Teu Espírito de nós, nos perdoe, Senhor, nos perdoe. Eu agradeço por esta casa firme, Senhor. Eu agradeço, meu Deus, por estas palavras. Eu agradeço, meu Deus, pelo que o Senhor está fazendo.
Eu confio em Ti. Eu confio em Ti, meu Deus, porque a Sua graça, meu Deus, se manifesta na nossa fraqueza. Aonde, meu Pai, hoje nós estamos fracos, o Senhor se mostra forte. O Senhor, meu Deus, nos sustenta. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor, meu Deus, está, meu Pai, segurando, está, meu Deus, segurando, sustentando, meu Deus, e as coisas vão terminar diferentes, meu Deus. Eu acredito nisso. Eu agradeço ao Senhor e peço que o Senhor esteja conosco até o fim desta Casa Firme. Que seja um dia de glória, um dia, meu Pai, de grandes resultados, um dia, meu Pai, de grandes respostas e definições, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Conduza tudo e que tudo seja feito conforme a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga, eu sou mais que vencedor. E eu posso tudo, qualquer coisa, se Deus estiver comigo, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2025, Deus tem um vinho novo para mim. E eu beberei, experimentarei e comprovarei que Deus já me deu o melhor ano da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Diga muito boa noite para você. Deus tem coisas novas para você, confie. Não acabou, fala para essa pessoa, não acabou. Não acabou, pode ter certeza, não acabou. E para muitos, nem começou, em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Graças a Deus. Esse é o segredo da vitória. Repita comigo, acima de tudo, guarde o seu coração. Se eu guardar o coração, eu vou viver o melhor ano da minha vida. Mas não é guardar simplesmente guardar, impedir os ataques do diabo, as mentiras do diabo. Mas eu preciso guardar algo que pode ser perdido. Já parou para pensar, por que o Senhor fala de guardar o coração? Existe uma guerra. O diabo ele quer tomar o seu coração. O diabo a todo momento, ele ataca a sua mente, através daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você fala, daquilo que você come, daquilo que você toca. O diabo ele tenta de todas as maneiras chegar ao seu coração. E é por isso que nós vemos em Gênesis 3, todo o processo, da maneira que o diabo trabalhou com Eva. Ele perguntou, ela deu ouvido, ao invés de já entender que eu não preciso viver algumas guerras, eu posso me afastar de coisas que podem influenciar o meu coração, influenciar as minhas decisões. Eva deu ouvido. O diabo lhe usou o ouvido, posteriormente ela falou, ela comeu, a Bíblia diz que os seus olhos, o fruto foi agradável aos seus olhos, ela pegou, ou seja, os 5 sentidos, e tocou e entrou no coração. A partir do momento que entrou no coração, aquele discernimento e é interessante ainda aquilo que o diabo diz, né? Certamente não morrerão. Em partes, ele estava certo. Porque quando você não tem o conhecimento de Deus, você acredita que a vida que Deus reservou para você é essa. A Bíblia diz o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitas pessoas vivem por essa vida, é por isso que têm medo de morrer. E é por isso que muitas vezes vivem uma vida pequena, com valores e princípios baixos.
guerreando guerras que não precisam guerrear, se desgastando, perdendo a sua vida por coisas que você não precisa. Você, ao invés de você focar naquilo que é importante, muitos estão focando naquilo que é descartável. Aquilo que a traça come, aquilo que é ferrugem, aquilo que o ladrão pode roubar. Ao invés de nós focarmos naquilo que é importante. Eu falava ainda com meu filho, ontem, falava ainda hoje, sobre Provérbios 1, Provérbios 2, a importância da sabedoria. É mais valiosa do que o ouro. É mais valiosa do que a prata. É incomparável a sabedoria. É o saber, é o conhecer a Deus. A sabedoria que provém de um conhecimento de Deus. A sabedoria vem de você praticar aquilo que você conhece. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, começa o princípio. O que é o princípio? O início. Se é um início, o início de eu me tornar uma pessoa sábia é o temer a Deus, é o reverenciar, é o admirar, é o obedecer, é o amar, é o acreditar, como diz aqui no hino, né? Cadê o hino aqui? Que agora até me perdi. Aqui, ó, no hino, é confiar. Você confia. Você confia. A vida do justo deve ser uma caminhada progressiva. Se você mantiver essa mesma mentalidade, uma mentalidade pequena, uma mentalidade velha, você não prospera. Infelizmente, muitos vivem uma vida sem propósito, ao invés de viver uma vida com propósito. Muitos vivem por propostas. O diabo sempre quer te apresentar algo. E o diabo ele entra da maneira mais superficial, mais leve possível. O diabo ele não quer entrar de maneira agressiva, ele quer entrar de maneira progressiva, ganhando território. Né? Golias ele ganhava território todos os dias, e não era de uma maneira rápida. Ele foi progressivo, ele teve paciência para se aproximar do território dos israelitas. O diabo ele vai ganhando espaço. Eu falava de um brinquedinho que hoje em dia está muito ali na escola dos meus filhos. Esse brinquedinho, eu comecei a ver uns brinquedinhos de ninja, né, que meu filho ele tem, né, que ele comprou um ninjazinho ali com uma espada, não sei o que, tal. Eu estava mostrando para ele ontem algo muito interessante. Eu falei, amor, dá uma olhadinha aqui, ó. Num jogo, ou melhor, num brinquedo, num desenho, você pode até focar em algumas coisas que aparentemente não tem não tem nada de ruim. Mas quando você coloca e vê que o jogo ele tem personagens, quando eu falo jogo, não é o jogo videogame, porque eles não têm videogame, mas brinquedinhos, que tem figuras que se assemelham ao diabo. Você vê dragões, pessoas, magos, coisas ali e tal. E eu fui mostrando para ele, amor, não tem como numa árvore você ter frutos bons e ruins. Não dá. Não dá para uma fonte sair água doce e salgada. Não dá. Deus não permite dividir você com ninguém. Mas o diabo, ele permite, não tem problema o diabo dividir você com Deus. Mas você sabe que Deus não permite você ter uma vida dividida. Não pense que receberão alguma coisa, pois tem a mente dividida. Você não pode ter a mente dividida, você não pode ter o coração dividido. E eu falei assim, amor, dá uma olhadinha, esses brinquedinhos não são ruins. Mas todo o outro contexto do desenho é ruim. Não dá para eu pegar uma série que tem 20 capítulos e ver somente a série ou tentar pular as cenas que são ruins. Eu preciso entender que com Deus
Deus não aceita um pouquinho só de pecado. Não dá para eu colocar uma gota de veneno em 20 litros de água e falar para você, não, foi só uma gota, não tem problema. Não, para Deus ou é tudo ou é nada. Sim ou não, pessoal? Então eu estava mostrando para ele, amor, você dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhadinha. Analise esse ponto. Não há como esses jogos não ter também uma contaminação. O diabo não vai te apresentar algo ruim. O diabo vai te apresentar algo bom. E depois ele vai te levar a algo ruim. Inicialmente parece que não tem problema eu ouvir algumas músicas mundanas. Mas você não fica só nisso. Você dá lugar, você desce ao coração e ali você começa a relativizar o pecado. Você aceita certas coisas. Então antes, o diabo ele vai entrar com uma coisa muito suave. Então você permite uma música, daqui a pouco você permite um filme, daqui a pouco você permite amizades, daqui a pouco você permite relacionamentos, daqui a pouco você permite se afastar de Deus, daqui a pouco você permite estar em lugares que não cabe para você, permite mudar de roupa, permite mudar de alimentos, permite falar palavras que desagradam a Deus, e daqui a pouco você cai naquele ponto, aonde você se perdeu? Volte para onde você caiu. O que o Senhor diz para a igreja em Apocalipse. Não é algo rápido. O diabo, ele tem paciência para destruir você. Porque ele sabe que uma coisinha só ele vai trabalhando e aquilo lá é aquilo que você vê. Né? O diabo é fiel no pouco. Ele acredita que as coisinhas que muitos estão relativizando, na visão de muitos, é uma coisa insignificante, mas na visão de Deus não é. Tudo para Deus conta. Aqueles que receberam 5 talentos, aqueles que receberam 2 talentos, aqueles que receberam 3 talentos, aqueles que receberam 1 talento. Os que receberam mais multiplicaram, os que receberam mesmo cavaram, guardaram. Deus ele vai dar mediante a capacidade de cada um. Mas se você não tiver a fé, a coragem de decidir multiplicar aquilo que você tem, se você se acovardar, você vai se acovardar na vida, você não acredita, você não vai praticar esta fé agressiva que representa uma fé verdadeira. Uma fé prática é a fé que Deus quer que nós venhamos viver e executar na nossa vida. Não é uma fé de palavras, é uma fé com obras. Você precisa de obras. Senão, você não demonstra a sua fé. Não dá. Isso não existe. Então, o modo de vida de quem vive de acordo com os princípios e valores bíblicos em obediência a Deus tem que ser diferente. A vida do justo é marcada por um crescimento contínuo. Repita comigo: de conhecimento, maturidade espiritual e relacionamento com Deus. Se eu pegar aqui em Tiago 1,4 diz: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Você começar e terminar e confiar e resistir e aguentar até o final, e mesmo se as coisas parecem que perdem o controle, o objetivo de Deus qual é? É que você confie nele. E quando você confia em Deus, é como por muitas vezes eu vi meus filhos, quando eram pequenininhos, 3, 4 aninhos, pulando de um lugar alto. Pode pular que o papai segura. Pode pular, você não vai cair. E eles fechavam os olhos e eles pulavam. Quantas vezes na piscina, eu lembro do João, ele pular na piscina, tinha 1 aninho, 1 aninho e meio, 2 aninhos,
ele pulava, eu mergulhava com ele. Eu lembro que eu tinha até uma GoPro ali, eu consegui fazer uns vídeos debaixo d'água, ele segurando a água, ele segurando, eu segurando a cintura dele, ele baixava, eu subia ele. Eu estava conduzindo ele. Por quê? Porque ele confiava. Se nós não pudermos confiar em Deus, em quem vamos confiar? Se você não puder acreditar em Deus, em quem você vai acreditar? Se você não puder buscar conhecimento, entendimento, discernimento, sabedoria no Senhor, em quem você vai buscar? Se você relativizar a verdade, o que realmente é verdade, então, se não for o próprio Jesus que é a verdade? Onde nós estamos procurando? Porque assim, nós temos que saber onde eu estou procurando a verdadeira verdade. O justo não permanece estagnado, mas avança em sabedoria, em santidade, em entendimento. E a Bíblia diz em Provérbios 4,18, a vereda do justo é como luz da alvorada. A vereda, os caminhos do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Quanto mais eu ando neste caminho, quanto mais eu confio e persisto neste caminho, quanto menos eu me desvio deste caminho, mais vai ficando claro as coisas. Porque aqueles que são espirituais sabem discernir as coisas espirituais e também carnais. Mas o que é carnal não sabe discernir as coisas espirituais. Você sabe o que é certo ou errado. A luz da alvorada é como a palavra de Hebreus. Ela chega mais afiada do que uma espada de dois gumes, dividindo a alma do espírito, ou seja, a palavra entra e divide. E aí você começa a discernir qual é a minha vontade e qual é a vontade de Deus. Qual é a minha necessidade e qual é a necessidade de Deus. Qual é a força que eu tenho e a força de Deus. Você começa a entender algumas coisas. E aí você vai como uma criança no escuro, pisando, como algumas vezes já aconteceu. Eu deixo meu filho ali, quase todos os dias eles querem dormir na cama, eu pego e pego aqueles meninos gigantes, boto nas minhas costas e eu vou entrando. E aí tem uns legos no chão. E se não tiver uma luz, você vai pisando e vai machucando o pé. Mas quanto mais luz, menos eu piso no lugar errado. Porque tem luz, eu consigo ver. E aí você deixa, eu volto e está tudo certo. Por quê? Porque o Senhor, Ele ilumina os meus passos. Agora, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Quantas vezes nós vemos o ímpio? Ele aí está machucado, está arrebentado, está no hospital, está endividado, está com problema no casamento e não sabe, simplesmente fica se enchendo de novelas, se enchendo de filmes, se enchendo de pessoas derrotadas. E aí eles usam aquela expressãozinha, não, mas é normal, acontece com todo mundo. Mas normal. Olha aqui as estatísticas. Olha aqui, cada tanto morre disso mesmo. Não, porque é genético. Eu adoro essa palavra. Não, bispo, porque é genético. Meu pai, meu avô, meu bisavô, todo mundo teve. Mas você não é todo mundo. Você é nascido de Deus. Você tem o segundo nascimento. Se você foi batizado, se você conheceu o Senhor, você provou do céu. Você provou do céu, você se tornou o experimento do Espírito Santo. Está na Bíblia isso. Você se tornou uma pessoa diferente. Então você não é todo mundo. É como o próprio Deus, na figura de Jesus, falando: quem é minha mãe? Quem é meus irmãos e minhas irmãs? Quem são eles, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? A tua paternidade, a tua irmandade mudou. Não, você não tem o mesmo sangue, você está lavado pelo sangue de Jesus. Não importa o que o sangue
os sangues, né, anteriores tiveram. Bispo, você está querendo negar a ciência? Não, eu estou querendo te aplicar a fé. Porque a ciência, a medicina chega até um ponto. O natural vai até um lugar, mas eu estou buscando Deus do sobrenatural. O que é possível nós fazemos, mas o impossível quem faz é Deus. E é por isso que você precisa buscar a Deus. Porque é como os discípulos naquele barco chegaram até o meio, mas quem vai fazer sair da tempestade e chegar do outro lado é Deus. Não dá para você finalizar o caminho sem Deus. E o segredo? Guarde o seu coração. Quanto mais você guardar, mais guerras, situações, mais oscilações, mais instabilidades você vai viver. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção em minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são fontes, são vida para quem as encontra. É como uma boia em alto mar, você se agarra naquilo. Como um colete salva-vidas. É como aquele paraquedas quando eu pulei do avião. Eu me agarro nessa palavra, eu não tenho o que fazer ali mais. Saiu do avião, é só Deus, não tenho o que fazer. E ali é uma representação de quem está por inteiro. Se Deus não fazer, se Deus não abrir o paraquedas, acabou, não tem o que fazer, acabou. Fernando, de 1989 para 2024. 2024. Viveu até lá, vai estar na lápide lá. Viveu bem, mas pulou de paraquedas lá e não deu certo. E onde eu quero chegar? É assim que você tem que viver. Você fecha os olhos e você pula. Mediante a palavra. Você sai do barco e você pisa. Mediante a palavra. Você não vive sem a palavra. Não dá. Por quê? Pois são vida para quem as encontra. É vida. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus te gera vida. A palavra de Deus te dá esperança, te fortalece, te alegra, te gera luz, te gera discernimento, te dá sabedoria, te dá conhecimento, te faz entender, te gera entendimento. Você sabe onde você deve pisar, você sabe o que você deve evitar, você sabe os caminhos que você deve andar, você sabe o que vai funcionar. Eu falava para os meus filhos, bebês, presta atenção, olha aqui papai. Se o papai repete várias vezes a mesma coisa, vai tomar banho 3 vezes. Para mim já começa a perder já. Se não for na primeira, não, tem que ser na primeira. Mas ok, estão brincando, vai na segunda, ok. Mas eu sempre paro e falo, bebês, presta atenção. Se o papai tem que falar várias vezes a mesma coisa com vocês, o que quer dizer isso? É um padrão que não deve ser mantido. Porque eu sou a Bíblia deles. Eu sou a introdução de Deus na terra. Eu sou a figura do Pai. Eles podem levar esse padrão para a vida, que Deus vai ter que falar várias vezes com você. Deus vai ter que botar você de castigo. Deus vai ter que botar você em situações difíceis. Como o próprio Jonas, não faz isso, Jonas, e vai descendo mais. Mas não faz isso, Jonas, e vai descendo mais. Quando você vê, está dentro do barco, dormindo e deixando o pau torar, tudo acontecendo ali. E o que acontece? Nunca termina bem. Se não for no amor, vai ser pela dor. O que aconteceu? Quase viu a morte. A Bíblia diz que quando eu vi minhas forças se esvairindo, já estava ficando tudo escuro, aí Deus teve misericórdia ali. Quando ele estava já para morrer, depois de 3 dias dentro da barriga daquele grande peixe, estava para morrer, porque foi teimoso, porque acredita que Deus vai mudar de opinião, porque acredita que do meu jeito funciona. Não funciona. Não funciona. E eu amo a maneira que Deus trabalha.
porque ele não desperdiça nada. No final, quando ele entra em Nínive, você vê, ele estava nervoso, não aceitava que Deus pudesse ter misericórdia daquele povo, não queria isso. E olha como é o ser humano. Nós muitas vezes queremos ser o juiz, nós queremos estar na posição de Deus, não aceitamos. Quando uma pessoa tem uma vida arrebentada, faz tudo o que é errado. E aí depois chega, tem um coração mudado, transformado e começa a ter vitórias. Tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que têm a síndrome do irmão mais velho. Como é o filho pródigo, o irmão mais velho. Irritado com o pai. Eu trabalhava como escravo aqui. E aí você vê teu filho fazendo tudo o que quer e o Senhor tendo misericórdia. Não, você precisa guardar o seu coração. Você não está nessa posição. E Deus, Ele extrai tudo nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis, Deus extrai todas as coisas. A pergunta que eu faço para você, enquanto Deus está pressionando você, o que está saindo? Porque este é o homem oculto. Este é o seu verdadeiro eu. Por algumas vezes eu vi o João sendo pressionado. E às vezes ele ficava nervoso e começava a apontar por mão, é porque ele fez isso, é porque ele fez aquilo, tal. E queria que castigasse. Não tem que castigar ele tem que ficar nervoso, porque ele está errado. Hoje aconteceu isso que eu achei muito interessante. O Davi quebrou meu capacete de guerra lá. Ele quebrou meu capacete, muito irritado. E aí o Davi, ele chega e fala, não, João, você jogou primeiro em mim. Eu falei, opa, então temos uma informação nova. Quer dizer, então, que você validou a brincadeira no momento que você jogou o seu próprio capacete nele, e ele depois retornou o capacete e fazia aquela quebra-pau que vocês já sabem. Quer dizer, então, amor, você ensinou. Conduta praticada é conduta ensinada. Você se comportou pior porque o capacete era seu. Você validou o objeto. Você garantiu a brincadeira. Era assim que tem que ser. Então você jogou e depois ele jogou. E no final que ele cobrou o capacete. Então você já começou errado. Então quando você tem todas as informações, você pode julgar. Deus, ele tem todas as informações. Você não tem todas as informações. Amém? Então você não pode julgar a intenção e motivação de uma pessoa. Porque só Deus que pode sondar os corações. Somente quando eu vi o fato real, eu pude tratar com aquilo. Deus, ele sabia o que estava acontecendo no coração de Jonas. Ali ele pôde tratar. Você não tem o direito de julgar outra pessoa. Bispo, mas a Bíblia diz que se não sei o que, eu tirar a trave e o cisco do meu olho. Você precisa tirar o cisco do seu antes de tirar, ou tirar a trave do seu antes de tirar o cisco do olho do irmão. Deus não impede você julgar. Mas você não pode julgar se você não tirar do seu. Muitas pessoas querem pregar uma vida que não vivem. Serem legalistas, pesarem a vida das pessoas, julgarem a vida das pessoas, de uma forma que não tem necessidade, você nem tem direito, você não foi nem chamado para isso. E é por isso que muitas pessoas vivem esse retrocesso, essa estagnação na vida, porque vivem julgando e condenando as pessoas. Acaba sendo igual o ministro ali, né? O ministro lá do STF, né? É o réu, é o promotor, é o juiz e a vítima, né? Você pode ser tudo. E o que acontece? Aí você vê o que dá. Não dá em nada. Você vê, é injustiça. Sempre vai acabar assim. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Quando você
Escuta, presta atenção, não perde de vista e guarda no coração. Então repita comigo: para eu ter vida e saúde, eu preciso escutar a palavra de Deus, não perder de vista, guardar no coração. Então você vê, tem algumas coisas que você precisa fazer. Eu preciso ouvir o que Deus está falando. Eu preciso ver, eu preciso colocar bem visível as palavras. Eu não posso perder de vista. Eu preciso me agarrar em algo. Eu não posso deixar as coisas perderem o controle. Acima de tudo, 23, acima de tudo, repita comigo, guarde o seu coração. Acima de tudo, tudo. Você precisa colocar isso acima de tudo. O meu coração é de Deus. Eu preciso fazer tudo, eu preciso deixar o meu coração puro. E como eu vou manter meu coração puro? A primeira coisa, se afastando, não se contaminando, não se misturando. Hoje é o culto, né? Que metade eu estou falando dos meus filhos, né? Hoje eu falava para o João uma coisa. Eu falei, João, deixa eu falar uma coisa para você, amor. Você é a pessoa mais poderosa da terra. Homem inteligente, bonito, homem cheio de Espírito Santo. E você não pode aceitar algumas coisas. Ele estuda numa escola que praticamente 80% ali é chinês. E ele falando, papai, eu sento na turma e tem coisas que assim, eles comem às vezes comida apimentada. E eu tento comer, mas não dá. Não dá para comer. Eu falei assim, amor, você não precisa comer. Deixa eu te dar um outro ponto de vista aqui. Por que eles vieram para esse país? Analisa comigo. Porque eles viram algo bom. Sim ou não, pessoal? Senão não estariam vindo para cá. Podiam ter escolhido todos os países. Europa, China, Europa, Canadá, Estados Unidos. Você tem muitas opções. Aqui é um país ótimo. E nós precisamos valorizar o que é nosso. Valorizar onde eu nasci. E parar de ficar olhando os defeitos e colocando acima das qualidades. Tem defeitos? Sim. Mas esse é um costume muito ruim em muitos brasileiros. Acostumou falar mal. E não enxerga mais o que é bom. E tem muitas coisas boas, sim. Muitas coisas boas. As pessoas são maravilhosas. A comida é maravilhosa. O clima é maravilhoso. As paisagens são maravilhosas. Sim, tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Mas eu falei, João, presta atenção, amor. Eles vieram aqui, então eles precisam se adaptar com a comida daqui, e não você se adaptar com a comida deles. Você não precisa buscar mudar quem você é, entrar numa cultura que não é sua para que você não seja excluído. Porque faz aquela roda lá rodinha de chinesinho, e aí fica lá, conversam com eles e ninguém entende nada. Falei, amor, você não precisa entrar, eles precisam querer porque você é daqui. Analisa comigo, amor. Nós estamos de passagem aqui. Mas por que nós obedecemos? Nós nos lapidamos tanto, nós nos negamos tantas vezes, nós pegamos tantas vezes essa cruz, se não é por algo muito maior, se é o que é o reino de Deus. Isso aqui é uma passagem. Isso aqui é uma gota comparada ao oceano da eternidade que nós vamos viver. Eu não preciso ficar perdendo a minha vida com coisas do mundo, porque o pai sabe o que o filho precisa. E eu falei, amor, você é daqui. Eles precisam querer a sua amizade. E você não tem que ter medo de ser rejeitado, amor. Nós seremos mais rejeitados do que aceitos na vida. Essa é a realidade. O nosso Jesus, ele foi rejeitado, humilhado, trocado por Barrabás. E será que no meio daquelas pessoas que trocaram, não tinha ali muitos que foram curados por ele? Sim ou não, pessoal? Será que não tinha?
João diz que mesmo se colocasse todos os feitos de Jesus, não teriam livros para escrever tudo o que foi feito pelo nosso Senhor Jesus. E mesmo assim fizeram isso. Então entenda uma coisa, amor, facilita a sua vida. Busque ser aceito por Deus. E Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. O processo de filtragem vai vir pelo nível de conhecimento e discernimento que você tem. Um nível de aproximação, um nível de sabedoria. Deus vai colocar as pessoas certas. Deus vai colocar as pessoas certas na sua vida. Você não precisa buscar pelas pessoas. Deus sempre coloca as pessoas certas. Por uma vida eu vi isso na minha vida. Deus fazia processos e Deus ele fazia sempre aquele processo de renovação. Um tempo eu trabalhava com outras pessoas. Eu lapidava, eu ensinava, eu mostrava o que era liderança e essa pessoa ia assumir uma igreja. Por todo o tempo eu nunca pude me agarrar com uma pessoa que ela ficasse muito tempo do meu lado. Isso aconteceu. Isso acontece. Meu irmão não está mais. Pessoas que estavam comigo, como o próprio Bispo Anderson, uma vida eu estava com ele, não está mais. As coisas acontecem, você precisa o quê? Confiar em Deus. Porque Ele sabe de tudo. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para nós. Por que nós queremos entrar em lugares, escolher pessoas, querer comer comidas que não são, não são comidas que Deus preparou para mim, para eu simplesmente ser amado? Eu falei, não, amor, o papai vai te ensinar aqui. Nós já temos uma comida e ela é muito boa. Ela é maravilhosa. Eu posso dizer uma coisa para você, não existe comida como a do Brasil. Não existe. Principalmente quando for da tua mãe. Quando for da sua mãe. E eu falo da minha ainda, que cozinha bem demais. Cozinha bem demais. Então, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Não permita que nada entre no seu coração. O seu coração é de Deus. Deposite a sua ansiedade. A Bíblia diz, afaste da sua boca, 24, afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Olhe sempre para frente. Repita comigo. Eu olharei sempre para frente. Chega de olhar para trás. Eu não vou ficar mais olhando para trás. Sabe por quê? O que aconteceu com a mulher de Ló? Virou estátua de sal. Quando Deus manda você sair de um lugar, você precisa olhar para frente. E agora confiar para onde Deus está te levando. O que nós falamos? Nós falamos na segunda-feira. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Sai da casa do teu pai e vá para o lugar que eu te mostrarei. Abraão foi junto. Foi indo até os carvalhos de Manre, de Moré. Depois aí fez a sua tenda ali, que ele levantou o seu altar ao lado do lado de Betel, e foi indo para Ai, depois desceu, foi para o Negueb, depois desceu para o Egito, depois deu tudo errado, depois voltou para o Negueb, depois voltou para Betel, fazendo todo aquele processo, sabendo que Deus já tinha direcionado, ele não era para ele ter ido para o Negueb, não era para você ter ido para o deserto, passou fome, teve escassez, desceu para o lugar, teve outros problemas. Você precisa confiar em Deus, Ele vai mostrando os seus caminhos, Ele vai mostrando para onde você deve ir, quais pessoas que você deve andar. Aqui, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Veja bem, olhe, tenha discernimento. Quando o Senhor diz para Jeremias, olhe e veja, é porque a maioria das pessoas só estão olhando, não estão vendo o que Deus está fazendo. Nós temos que ter a visão dada por Deus. Você precisa ver.
além da imagem. Tenho discernimento para discernir o espírito, discernir as intenções e motivações, porque nós conseguimos analisar. Por várias vezes eu falei de situações para a bispa e ela já captava, não, essa pessoa ela quer fazer isso aqui. Por quê? Porque não era ela, era o espírito que estava nela que discernia qual é a intenção da pessoa e aonde ela quer chegar. O Espírito Santo vai te dar o discernimento, que é a capacidade para saber o que é bom e o que é ruim. Veja bem por onde você anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Não se desvie, nem um pouquinho, nem por um momento, nem para a direita e nem para a esquerda. Muitas pessoas estão andando em um caminho, mas por uma necessidade, muitas vezes, de aprovação, uma necessidade de alimento, uma necessidade de coisas, uma falta de identidade, faz você desviar um pouquinho o seu caminho. Isso só atrasa você. Abraão mostrou o atraso que ele teve. Tem pessoas que estão desviando o caminho que você não pode sair do caminho. O Jesus já estabeleceu qual é o caminho, qual é o lugar na sua empresa, o lugar na sua casa, a posição na sua casa, a posição na sua vida. Você precisa manter a sua posição, você precisa manter o seu caminho, porque as veredas do justo são como a luz da alvorada. Quanto mais você anda, mais fica claro, mais vai clareando, mais você vai conseguindo entender, mais você vai conseguindo ver as coisas. Guarde seu coração, mantenha foco. Eu acredito que muitos estão passando por muitas situações. E devido à pressão, à falta de certeza, devido a coisas que você não está vendo hoje, acaba gerando essa intimidação, essa dúvida. Você precisa manter o seu foco na palavra de Deus. Lembra qual é a direção que o Senhor deu aqui? Escute o que eu lhe digo. Preste atenção em minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde no fundo do coração. Ou seja, tem um lugar mais fundo que você deve deixar. As palavras de Deus. Bem escondida. Aonde que ninguém que tente alcançar e tentar pegar não consegue alcançar. Tem que deixar lá no fundo, escondidinho, a palavra de Deus. Sempre. Porque é o maior tesouro da sua vida. Se coloca de pé, por gentileza. O que o Senhor está mostrando a você que precisa sair do seu coração? E o que o Senhor está mostrando a você o que deve entrar no seu coração? Nosso coração precisa ser de Deus. Eu preciso guardar. Você sabe, se isso depende a minha vida, por que muitos não estão guardando as 7 chaves? Por que muitos não estão segurando como um bebê de um dia, bem devagar, bem com muito cuidado, tendo todo aquele cuidado, porque quando você está com um bebezinho, uma coisa muito frágil, né? Um bebezinho acabou de nascer. Hoje a Jéssica me trouxe ali na minha sala o bebê da Thalita, do Pedroso, do Bispo Pedroso, da Thalita. Eu falei, gente, é muito pequeno, meu Deus do céu. Olha o tamanho disso, é tão inocente, é tão pequeno, é tão puro, é tão frágil. Imagina de um dia. Qual é o cuidado que você tem que ter? Anda devagar. Estou cobrindo bem. Eu sempre estou vendo quando ele chora, porque chora bastante, então você sempre está alimentando. Deixa eu botar um pouco mais coisas no meu coração.
eu preciso alimentar esse bebê, porque ele é muito frágil. Ele pode ser perdido, eu não posso perder isso. Não perca mais algo que para Deus é tão valioso. Se o Senhor a todo momento está dizendo que é tão importante para Ele, não deveria ser tão importante para você também? Porque nós que precisamos do Senhor, não é Ele que precisa de nós. Deus, Ele é muito bom. Deus é bom. Isso é uma coisa que você precisa entender. E tudo que Ele faz é bom. E se você está vivendo uma situação que não parece boa, pode ter certeza. Olhe e veja, porque tem coisa boa nisso. E mesmo se for um ensinamento, é bom. Porque tem pessoas que pagam para estar com grandes cabeças. Homens milionários, bilionários, querem só ficar perto. Eu trabalho de graça, porque eu quero aprender isso. Imagina você trabalhar para Deus. Então assim, não existe trabalho voluntário. Bispo, mas como não? Você já estava limpando a cadeira aqui, ó, vim aqui no banheiro aqui da igreja. Não. Porque ninguém paga melhor que Deus. Sim ou não? Então você nunca ficou sem receber. Você sempre recebeu. Pode observar. Porque tem coisas que para Deus é muito maior do que dinheiro. Você precisa saber que o que o Senhor te apresenta aqui não pode ser comprado. O que o Senhor te mostra não pode ser dado por alguém. O que o Senhor já te deu é algo muito valioso. O Senhor, Ele nos deu o poder. O Senhor nos deu o Espírito Santo. O Senhor nos deu a graça que nos capacita para viver uma vida santa e guardar o nosso coração. Eu tenho a graça, eu tenho o Espírito Santo e eu tenho o livro da lei, o livro dado por Deus, que me ensina a viver uma vida abundante. Então, eu preciso querer conhecer o Senhor. E eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor está chamando muitos aqui. Queiram me conhecer. Queiram conhecer o que eu tenho para vocês, porque o Senhor tem coisas grandes para nós. E o que você está precisando, o Senhor já deixou disponível para todos nós. Então, busca o que é importante hoje. Analisa hoje. Abra o seu coração neste momento e fale com Deus. E eu quero que você busque ao Senhor e decida: Senhor, eu estou tirando aquilo que estava me contaminando. Eu estou arrancando aquilo que estava me sujando, que me intoxicando. Não aceite viver assim. Você não vai viver mais essa vida pequena. Você não vai viver uma religião. Não vai mais dar lugar aos seus sentimentos. Não, você vai viver pela fé. Viva pela fé. Tire esse tipo de comportamento que até hoje não te trouxe nada. Só te gerou mais angústia, só te gerou mais tristeza, só te gerou mais oscilação, instabilidade. Essa dificuldade de acreditar em Deus. Não faça isso. Você não precisa mudar quem você é para agradar ninguém. Você precisa agradar a Deus, e Deus, Ele vai lapidando você. Porque se você tiver uma casa, e para cada um você tem que ser uma pessoa, você não vai ter uma personalidade, você não se ama. Seja você, ame a você e deixe Deus te lapidar. Deus, Ele mostra para todos nós como eu devo. Eu preciso ter mais, eu preciso pedir perdão, eu preciso ter humildade para ouvir. Isso está querendo dizer que eu preciso ser essa pessoa dura, essa pessoa difícil de lidar, inflexível? Muito pelo contrário, claro que não. Nós representamos a Deus. Mas nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. E você vai vendo que Deus, Ele vai mostrando aonde eu devo pisar, como Ele falou aqui, ó. Veja por onde anda e seus passos serão seguros.
vai discernindo aonde eu devo andar, aonde eu devo pisar, o que eu devo fazer, e Deus vai mostrando aonde, o que eu devo fazer. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso me fortalecer nele. E eu quero que neste momento você fale para Deus: meu Deus, eu estou decidindo hoje entregar o meu coração, a minha vida em tuas mãos. Eu não aceito mais dar lugar às minhas vontades, às minhas necessidades. Eu não viverei mais assim. Não aceite mais viver assim. Ame a Deus, agrade a Deus, busque a Deus com a força da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Limpa o meu coração. Fala: Senhor, limpa meu coração. Eu preciso de Ti, meu Deus. Eu não sou nada sem Ti, Senhor. Fortaleça, meu Deus, o nosso povo. Meu Deus, nós precisamos de Ti. Fala para Deus. Se questione, não aceite ter essa mentalidade: não, bispo, está tudo bem comigo, eu não preciso de nada. Não, eu não tenho erros, eu não estou errado nisso. Não, eu tenho a certeza que está tudo bem. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Não permita que o seu coração seja esse coração impenetrável, que o Espírito não pode te mostrar, não pode te discernir, não pode te guiar. Mostre a Deus que você é manso e humilde, que você está ouvindo a voz de Deus, que você está pronto a obedecer ao Pai. Fala para Deus: eu estou pronto para te obedecer, Senhor. Eu estou pronto. Aqui está o seu servo. Eu estou para servir, Senhor. E aonde o Senhor me colocar, eu vou confiar em Ti. Se o Senhor não me tirou desta situação, é porque ainda tem coisas que eu devo aprender. E eu vou ficar, e vou aprender, e vou confiar, e vou resistir, e vou ser o melhor. Eu vou ser o meu melhor, a minha melhor versão, meu Deus, nos problemas. Em nenhum momento eu vou questionar a Deus. Em nenhum momento eu vou estar na posição do juiz para julgar a intenção e motivação desta pessoa. Não, eu vou sair, eu vou dar um passo para trás e vou ter a humildade de confiar em Deus. E eu não vou entrar mais em guerras desnecessárias. Saia dessas guerras, porque essa guerra só está te gerando desgaste. Você não está tendo troféu, não tem recompensa nesta guerra. Não fique nesta guerra e ganhe pelas atitudes. Seja a sua melhor versão, aquilo que Deus mostrou a você. Este é você. Viva mediante aquilo que você sabe que Deus disse de quem você é. A palavra de Deus vai falando quem é você. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Eu acredito que cada um de nós precisamos confiar no Senhor. E você precisa depositar a sua confiança nele. Não permita que essa ansiedade que está hoje possa estar cegando, bloqueando o seu entendimento. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre o Senhor toda essa ansiedade. Lance no Senhor a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Não duvide do caráter de Deus. Eu digo a você,
Não duvide do caráter de Deus. Não duvide do caráter de Deus. Deus é um Deus eterno. Deus não está ligado ao tempo. Deus, Ele é um Deus imutável. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus, Ele é único. Ele é infinitamente superior a todas as outras coisas. Deus, Ele é um Deus onipotente. Ele tem um poder ilimitado. Ele tem um poder que coordena toda esta terra. Deus é um Deus poderoso, que Ele nos ensina sobre a misericórdia, sobre a compaixão, sobre a sabedoria, sobre a sua grande fidelidade e sua extensa bondade. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele te ama. Você já disse isso hoje, que Deus te ama? Você já disse isso hoje, que Deus te ama? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode te afastar do amor de Deus. Nada pode impedir você de ser amado. Deus, Ele é a própria justiça. Deus, Ele fará justiça aonde você vê que estão cometendo injustiça com você. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, pois serão satisfeitos. Você é um bem-aventurado, porque se você tem fome de justiça, Deus vai matar a sua fome. Deus vai matar e saciar a sua fome. Busque a santidade, assim como é santo aquele que o chamou. Sejam santos vocês em tudo o que fizerem. Leve a santidade para tudo, em todos os lugares, dentro e fora da sua casa. Seja santo, santifique na verdade, santifique na palavra. Receba a graça que vem do Senhor para viver essa vida grande e poderosa. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio e por intermédio de Jesus Cristo. A plenitude de Deus, no momento que Cristo foi àquela cruz, Ele nos entregou a graça, o Espírito Santo, a capacidade de sermos santos como Ele é santo. Tenha misericórdia, busque a sabedoria, coloque Deus em primeiro lugar. É melhor obter a sabedoria do que o ouro, é melhor obter o entendimento do que a prata. Tema o Senhor. Você nunca vai perder quando você obedece a Deus. Você nunca vai ser decepcionado. O seu Deus não te abandona, o seu Deus não te decepciona. O seu Deus não te esquece. O seu Deus, Ele nunca deixa você na mão. Meu Deus, eu peço que cada coração, meu Deus, possa estar sendo transformado e recebendo este amor, meu Deus, recebendo esta consciência e nascendo de novo, meu Pai, com essa mentalidade
que eu vou guardar o meu coração. Eu não vou aceitar mais nada entrar no meu coração. Eu vou viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu vou ser fiel nas pequenas coisas. Eu vou ser fiel no pouco, porque eu sei que o meu Deus me colocará no muito. Ele não vai me abandonar, Ele nunca me abandonou. Passe por este teste. Saia desta situação. Entenda que você está mais forte do que nunca agora. Acredite que se você confiar no Senhor, essa situação será totalmente resolvida. Estes problemas serão encerrados na sua vida. E você sairá como o próprio Jó saiu, 2 vezes mais abençoado. Sairá mais forte, sairá mais vivo, sairá mais rico, sairá mais sábio, sairá mais cheio do Espírito Santo do que nunca, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu abençoo o nosso povo e peço, meu Deus, que esta palavra ela possa estar sendo guardada no fundo do coração de cada um que está aqui. Que você receba o que você veio buscar hoje aqui. Receba a tua vitória. Receba as definições para a sua vida. Receba respostas. Receba o fortalecimento. Receba a convicção e a certeza que Deus está cuidando de tudo. E esta situação no mundo espiritual já foi resolvida. Em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, a sua família. Eu abençoo a todos que estão pela transmissão. Eu abençoo, meu Deus, a cada pedido, a cada documento, a cada processo, a cada exame, diagnósticos médicos, a cada foto, a cada painel, a cada propósito, meu Deus, a cada documento que representa, Senhor, a sua vida financeira, esta aliança, meu Deus, que representa o seu casamento, meu Deus, a foto dos seus filhos, eu não sei, mas eu declaro vitória, eu declaro este processo finalizado com vitória, todos os seus projetos materializados, concretizados e realizados em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro respostas e definições nesta quarta-feira, nesta casa firme. Eu agradeço o Senhor e peço que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.